Amém? Algo grande o Senhor tem para nós nesta noite. E eu quero que você preste muito atenção nessa mensagem, porque essa mensagem ela vai impactar o seu coração. Essa mensagem nesta noite, Deus vai falar algo tão profundo e tão tremendo, que se você conseguir compreender a dimensão da qual Deus vai estar falando, vocês terão certeza que vocês vão conquistar aquilo que vocês desejarem. Vocês não podem perder o raciocínio e o pensamento da palavra de Deus nesta noite. É algo muito poderoso e profundo que Deus me deu através desta mensagem de hoje, cujo título é: A oração traz milagres. A oração traz respostas milagrosas. Quantos estão preparados para receber milagres aqui nesta noite? Quantos querem um milagre? Cantamos aqui, né? Faz um milagre, né? Vocês querem um milagre? O Senhor vai fazer esse milagre. Diga: o Senhor vai fazer esse milagre. Porque Ele se agrada em fazer milagre. Ele se alegra em fazer milagre para as nossas vidas. O Senhor é um Deus abundante. Ele não é um Deus mesquinho, mas Ele é um Deus que gosta de dar. E dá, e dá, e dá em abundância. Amém? Amém. Vocês sabiam que a oração ela pode transcender as leis naturais? O poder da oração ele é tão grande e tão sobrenatural. Isso que Deus colocou em nossas mãos, chamada de oração, que isso pode transcender todas as leis da natureza. A oração ela pode trazer respostas milagrosas para a sua vida. Respostas às quais que muitas das vezes você não acredita e faz parte da necessidade do homem, e que Deus pode, através da oração, trazer essas respostas e esse milagre. Eu quero dizer para vocês nessa noite que não há nada, absolutamente nada que Deus não possa fazer. Você precisa acreditar nisso. Não existe absolutamente nada no céu, na terra ou debaixo da terra que Deus não possa fazer. Mas para isso precisa estar alinhado com a vontade dele. Porque a vontade de Deus é uma vontade soberana. A Bíblia, ela relata em João capítulo 1, versículo 3. Seria interessante que você, tendo Bíblia, você possa acompanhar. João capítulo 1, versículo 3 vai dizer que por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela, sem a palavra de Deus. Isso demonstra o quê? Que há um poder na palavra de Deus. E você tem o que nas suas mãos? O que você tem, igreja? Você tem a palavra. Foi a palavra de Deus que diz: fez todas as coisas. E nada, simplesmente
simplesmente nada foi feito sem essa palavra de Deus. E nós a temos em nossas mãos. O próprio poder de Deus criou as leis naturais. Esse próprio poder dele cria essas leis naturais, sendo assim uma lei que pode superar outra lei. Prestem atenção nisso, porque isso é a chave da pregação, é a chave do que você precisa para você ser um vencedor e conquistador. Lei pode superar outra lei. Vejamos um exemplo. A lei da gravidade. Você acha que a lei da gravidade pode ser superada? Pode. Ela pode ser superada temporariamente. E quem pode superar a lei da gravidade temporariamente? Quem pode? A lei da força. A lei da força, ela pode superar temporariamente essa lei da gravidade. Como? Quando eu pego uma bola e eu lanço ela para o alto, a intensidade da minha força que for lançada para o alto, esta bola, ela vai subir e vai se manter, prestem atenção nisso, e ela vai se manter lá em cima, enquanto esta bola tiver com força suficiente para permanecer lá. Quando esta força da bola que foi lançada, ela acaba, então ela cai. E a lei da gravidade começa outra vez a fazer o quê? A agir, a prevalecer novamente. Assim quando você ora, e conforme for a intensidade, esta é a chave, conforme for a intensidade da sua oração, essa vai prevalecer até que a intensidade dela diminua. Quando você diminui a sua intensidade da sua oração, então aquilo que você estava prestes a conquistar não chega. Mas quando você mantém a intensidade desta oração, o que acontece? Você rompe a barreira. E é assim quando eles lançam um foguete. A força é tão forte que ela rompe a barreira, as barreiras que existem da lei da gravidade. O mesmo acontece com as leis da oração. Se a sua oração tiver uma intensidade forte, ela rompe. Mas quando você diminui a intensidade da sua oração, as leis da natureza, as leis naturais, elas voltam a atuar naturalmente. Por isso, às vezes é solicitado que você mantenha um tempo de oração constante, 20 dias, 15 dias, 7 dias, 8 dias, constante. E Jesus vai dizer que devemos orar, e orar muito. Paulo vai dizer: orai sem cessar. João vai dizer: o reino de Deus é conquistado através de esforço de oração. A oração ela tem que ser
ser intensa. A oração ela tem que romper as outras leis existentes. A palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, diz que foi Deus que criou tudo. Tudo. Deus criou tudo. Nada que existe não foi criado fora de Deus. Ele diz, pois, 1 Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz, pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra. Tanto, observem, tanto o que se vê como o que não se vê. Não só o que você vê foi criado por Deus, mas aquilo que você não vê também foi criado por Ele. Inclusive, todos os poderes espirituais. Todos os poderes espirituais existentes foi o próprio Deus que criou. Entende o Deus que você serve? Você entende agora o Deus que você está buscando? E ele diz, as forças, os governos e as autoridades espirituais foram o próprio Deus que criou por meio dele e para ele, no caso Jesus Cristo. Deus criou todo o universo. E antes de tudo, ele já existia. Jesus já existia muito antes de tudo isso ser criado. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Deus mantém o controle em ordem e harmonia. É essa força chamada oração. É essa força chamada oração que pode modificar forças espirituais. Porque através da oração nós modificamos as forças espirituais que lutam contra nós. Nós derrubamos elas e nós aprendemos isso aqui na semana passada, na quarta-feira passada. Forças espirituais, leis naturais podem ser mudadas através da sua oração. Ou você acha que se você se propor a orar para não chover, você acha que vai chover ou não vai? Elias propôs a orar e dizer que não iria chover. E se você quiser experimentar, é só fazer o desafio. Colocar em oração para não chover pelo menos durante um ano aqui. Mas alguém quer isso aqui? Alguém quer isso? Ninguém quer. Porque senão nós vamos ter problemas. Nós queremos mesmo é que chova. Eu não me incomodo que chova. É bom para nós. Mas se você lançar um desafio e fizer um propósito de orar e dizer, olha, que não chova isso, etc. Vai acontecer. Você tem condição de transformar as leis naturais através da oração. Você tem condições de, através da oração, modificar governadores. Não só com o seu voto, mas derrubar. Através da oração, autoridades espirituais que atuam contra o povo de Deus pode ser derrubado.
através da oração, pode ser criado leis ao seu favor. Deus cria leis ao seu favor. E nós vemos isso na Bíblia. Homens que oraram e leis foram criadas a favor deles. Através do poder dessa oração sua, governadores, autoridades, Deus muda, Deus tira. Basta que você ore. Deus pode mudar o resultado da tua casa. Deus pode mudar a situação do teu trabalho. Deus pode mudar. Para isso você precisa propor em oração. As leis espirituais são as que transcendem todas as demais. As leis espirituais, ela é soberana sobre todas as outras. Por que ela é soberana? Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito, Deus não é carne como nós. As coisas de Deus acontecem a nível espiritual e Ele transcende todas as criações, toda a criação. Deus é muito maior. E se você quiser, você também pode transcender-se através do poder da oração. E, na verdade, quando nós oramos, nós transcendemos. Sabia disso? Que quando você ora, você está transcendendo. E você começa a entrar em níveis espirituais muito alto, mas muito alto. Ele é absolutamente livre. Deus é livre. Deus não está preso a nada, meu irmão. Deus não está preso a nada. Ele é soberano. Ele é o Criador. Ele é o sustentador. Ele é o Rei de tudo. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus poderoso. Ele é livre para transcender qualquer tipo de lei, as quais Ele quebra. Ele não quebra, na verdade. Ele suspende. Deus suspende a lei para realizar o milagre na sua vida. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele suspende a lei temporariamente e realiza o milagre na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda Ele. Porque Ele é digno. Aleluia. Quando Deus modifica a sua maneira comum de operar essas leis naturais, quando Ele modifica, é quando o milagre começa a acontecer na tua vida. Quando começar a acontecer o milagre na tua vida, você vai pensar assim: Deus modificou alguma lei natural. Deus modificou alguma situação e Ele está operando agora. E você vai perceber isso. Porque isso vai começar a acontecer na sua vida, porque Deus vai começar a mudar, a suspender leis espirituais para que tua bênção seja realizada. O teu milagre, ele vai acontecer no nome de Jesus Cristo. Eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que leis serão suspensas e Deus operará um milagre na tua vida. Aleluia. Porque eu creio nele. Eu creio. Jesus, ele referiu-se a isso. Ele referiu-se aos seus milagres como sendo obras. Obras. Jesus vai dizer obras. Os milagres de Jesus eram obras que eles estavam fazendo. Ele vai dizer no livro de João, capítulo 9, versículo 4,
Ele vai dizer que a obra significa ega em grego. Ega, obras. Jesus fazia obras, os milagres deles eram obras. Ele diz assim, João capítulo 9, versículo 4, ele diz: precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Jesus queria trabalhar, Jesus queria fazer as obras, e ele diz: pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Então Jesus dizia: vamos trabalhar enquanto é de dia, porque depois que chega a noite, não tem como trabalhar. Vamos aproveitar o dia, vamos fazer a obra, vamos fazer os milagres, vamos fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que o Pai me enviou para fazer. Assim Ele chama a cada um de nós a fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Enquanto é dia, não podemos deixar que chegue a noite, porque depois da noite não vamos poder trabalhar. Mas enquanto é dia, enquanto há luz de Deus sobre nossas vidas, enquanto Deus está operando a sua luz nas nossas vidas, através do Espírito Santo dele, aleluia. João 10, 25, 32 e 38, ele respondeu, alguém que recebeu essa obra, respondeu assim: se ele é pecador, João 10, 25, 32 e 38. Se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Aleluia. Quantos podem dizer assim: eu era cego e agora eu vejo? E tem um dos hinos que eu acho que é o 15 da harpa, que diz assim, né? Ó, com cego andei perdido. Esse hino, desde quando eu falava tartaruga, que eu ouvia tocando nas assembleias, em todos os lugares que eu passava, e esse hino cravou no meu coração, que depois que eu me converti, eu dizia: eu era tão cego, como diz aqui no texto da palavra de Deus, de uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Isso agora eu sei, isso agora eu tenho certeza, aleluia. No versículo 32 ele diz: desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Isso é transpor as leis naturais. Isso é um milagre. É isso. Glória a Deus. É transpor essas leis naturais. O homem de nascença, cego, não enxergava. E Deus suspende essa lei e diz assim: vamos suspender esta lei e vamos fazer este homem enxergar. E no versículo 38 ele diz assim: eu creio, Senhor. Disse o homem e se ajoelhou diante dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio. E se ajoelhou diante dele. Isso é uma atitude que nós precisamos tomar. Dizer: Senhor, eu era cego e reconheço e creio em Ti, e se lançar aos braços dele. A oração ela é possível porque Deus é todo poderoso e soberano na sua obra, na sua vida, na minha vida. A oração é o meio que Deus nos ordenou. Se você não estiver fazendo uso dessa ferramenta, a partir de hoje, mude o seu comportamento e diga: eu creio, Senhor. E se ajoelhe diante dele e comece a clamar a Ele, para que Ele possa fazer o seu milagre. Ele só pode fazer o seu milagre na sua vida. Ele só pode suspender as leis naturais
Se você se lançar e disser: eu creio, Senhor, opera, Senhor, o teu milagre na minha vida, Senhor. Aleluia. E Ele vai operar sobre a sua necessidade. Por isso eu quero convidar você nessa noite. Eu quero convidar você nessa noite a tomar posse desta palavra. Aqui na frente do altar. Você vai dizer: Senhor, sobre a tua palavra eu creio. Eu sei que eu era cego. Eu sei que eu era cego, Senhor. E que hoje tu vai fazer um milagre na minha vida. Porque eu creio, Senhor. Você crê nisso? Amém. Então você sai do seu lugar e vem aqui à frente. E que nós vamos estar orando. Deus abençoe. Alabachando, alabachando.